Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas tuas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Como nós podemos ver nesse texto bíblico, Deus nos ensina a dar um socão na boca de quem for contra nós. É o que, rapaz? É o que, rapaz? Olá, pessoas do futuro! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto da Biblioteca, onde compartilhamos dicas sobre a Bíblia, literatura e cultura pop. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe o vídeo para nos ajudar e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Meu nome é Flávio Oliveira e hoje nós vamos estudar sobre interpretação e aplicação do texto bíblico. Muitas vezes, quando nós estudamos ou lemos a Bíblia, nós temos a tendência a buscar aqueles textos que mais falam a nós, seja em uma situação pessoal da nossa vida ou apenas que nos inspirem de maneira mais abrangente. Mas nós sempre temos que manter em mente que quando o autor original escreveu o texto, ele tinha um propósito e um público-alvo especial para quem ele estava escrevendo. Se nós não tivermos isso em mente, nós podemos acabar tendo uma interpretação totalmente equivocada e tirar uma conclusão totalmente errada daquilo que a Bíblia quer nos dizer. Nosso objetivo, então, na interpretação é descobrir qual era o significado daquele texto para o seu autor original. Hoje nós temos muitas ferramentas que podem estar nos ajudando com isso, como questões da língua original, como dicionários, gramáticas, boas traduções, comentários bíblicos, enciclopédias, concordâncias bíblicas, observações arqueológicas e muitas regras hermenêuticas. Mas hoje vamos deixar tudo isso de lado. O nosso objetivo aqui é apenas demonstrar de forma mais prática e simples o que é interpretação e aplicação, explicando esses dois termos teológicos, para que assim você possa usar isso já no seu dia a dia ao ler a Bíblia somente e também possa estar se aprofundando no tema com o passar do tempo. Ao lermos o texto bíblico, então, existem muitas coisas que nós podemos observar que vão nos ajudar a ter uma melhor interpretação do texto. Eu queria destacar três com vocês, que são o estilo e o gênero literário do texto, o contexto histórico dele e também o contexto escriturístico em que aquela passagem está. Se nós conseguirmos entender e observar esses três pontos, nós já vamos conseguir fazer uma interpretação muito melhor do texto bíblico. Os estilos e os gêneros literários da Bíblia são diversos. Nós podemos, por exemplo, citar a questão da poesia, da prosa, histórias, textos proféticos, textos apocalípticos, parábolas, questões que vão falar sobre alegria e sobre provérbios também. Cada um desses gêneros tem seu próprio perfil e vai ter que ser interpretado de uma forma diferente. Senão, nós podemos acabar tendo algumas más interpretações da Bíblia e até mesmo acabar percebendo falsas incongruências no texto bíblico. Por exemplo, em Salmos 37, 25, o salmista vai falar: "Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão." O que é um texto muito bonito, mas olha só o que Paulo vai falar em uma de suas cartas. "Até o presente hora padecemos fome, sede e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa em nenhum local." Então, observe que interessante. Em um texto, o salmista vai falar que nunca viu o justo passar fome. Em outro texto, Paulo vai falar que ele já passou fome em muitos momentos. Então, se você liga esses dois textos de maneira direta e sem interpretação, você pode chegar à conclusão de que a Bíblia está se contradizendo, ou que Paulo não era justo. Mas a questão aqui é que o primeiro texto ele é uma poesia. Na verdade, ele é um salmo. E um salmo ele foi feito como uma música. Então, ele tem uma linguagem muito mais poética e muito mais abrangente. Já aqui, no segundo texto, você tem uma carta, em que a linguagem é muito mais literal. Então, a primeira parte, nós podemos dizer que nós temos ali uma questão que é muito mais geral e que vai nos dar um sentido de que Deus não desampara os seus filhos. Essa é a mensagem principal. Agora, quando nós aplicamos isso a cada caso individualmente, Deus não vai desamparar os seus filhos de modos diferentes. Por exemplo, Paulo, mesmo tendo passado fome, sede, passado por nudez e recebido bofetadas, ele ainda assim se sentia amparado e cuidado por Deus em todos os momentos. Em outro texto, ele vai continuar então falando dessa mesma questão. Ele vai falar em 2 Coríntios 11, 27, o seguinte:
em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então, Paulo, quando vai descrever o seu ministério, ele coloca em ênfase e ele destaca todo esse sofrimento que ele teve. Mas isso não tira de Paulo a visão de que Deus está cuidando, protegendo e guiando ele em toda a sua vida. Já o contexto histórico, ele também vai nos ajudar bastante. Porque observe, por exemplo, esse texto. Pelo que, se a comida fizer tropeçar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço ao meu irmão. 1 Coríntios 8,13. Mais uma das cartas de Paulo. E você lendo esse texto assim, de forma solta, você pode pensar muitas coisas diferentes. Alguém aqui, por exemplo, favorável ao veganismo, pode até apontar aqui sobre como, se você tem um amigo vegano, você não deveria comer carne para poder não fazer esse seu irmão sofrer. Mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto bíblico ele vai estar nos apresentando, então, um contexto histórico em que a igreja em Corinto ela estava passando por uma situação de carnes sacrificadas a ídolos. Era comum naquela região, então, que as carnes que eram vendidas no mercado, antes de serem vendidas, os animais fossem sacrificados a ídolos na sua morte. E agora nós tínhamos um problema. Será que eu poderia, como cristão, comer essas carnes sacrificadas ou poderia não comer essas carnes sacrificadas? Então, Paulo, durante todo o capítulo 8, ele vai se desenvolver falando e explicando sobre isso e demonstrando que não existe algum mal específico em você estar comendo essas carnes sacrificadas, porque nós sabemos que os ídolos de si mesmo não são nada. Por outro lado, ele toma o cuidado de nos falar que a nossa individualidade, a nossa liberdade cristã não deveria afetar outros cristãos. E ele vai falar aqui que se alguns cristãos dali de Corinto se sentiam ofendidos ou se sentiam de alguma forma sendo atacados quando os outros irmãos comiam carnes que tinham sido sacrificadas a ídolos, seria melhor então não comer essas carnes. Valeria mais a pena você deixar de comer essas carnes do que você comê-las e poder então estar assim ofendendo outros irmãos. É bem interessante que, se nós lêssemos o texto de 1 Coríntios 8, o versículo inteiro, ou mesmo a lei do versículo 9 até o 12, nós já teríamos uma consciência muito maior desse contexto histórico. Então, os textos bíblicos, muitas vezes, em si mesmo, vão apresentar o contexto histórico em que aquela questão aconteceu. Outras vezes, nós não vamos ter um aprofundamento tão grande, mas nós vamos ter ali historiadores e arqueólogos que estudam profundamente essa questão e que vão nos ajudar a entender. Como, por exemplo, na questão do odre, em que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Mas isso fica para outra hora. Quando nós lemos, então, todo o capítulo 8, ou pelo menos a parte em que aquele versículo está contida, para poder entender do que o versículo se fala, é exatamente o que eu quero falar com relação ao contexto escriturístico. Contexto escriturístico, como eu acabei de comentar, é quando você lê o texto no seu contexto das escrituras, dentro de um capítulo, de um versículo e dentro de um livro. Então, por exemplo, nós temos aqui um dos textos bíblicos mais conhecidos de todos, que está em Filipenses 4,13, que diz: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Esse texto, assim, pode fazer a gente entender que em Cristo que me fortalece, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu tenho capacidade e habilidade de conseguir fazer qualquer coisa. Mas quando nós lemos o versículo anterior a ele, nós já temos uma ideia muito melhor do que Paulo estava falando. Ele vai falar assim: "Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade." Então observe que esse todas as coisas que está sendo referido aqui em Filipenses 4,13 não tem a ver com eu ter capacidade de fazer qualquer coisa que eu queira, mas tem a ver com o fato de que eu posso resistir, posso enfrentar, posso viver todos os tipos de situação que Cristo vai estar me fortalecendo nessas questões. Então, isso é o contexto escriturístico. Muitas passagens vão perder totalmente o seu sentido quando tiradas desse contexto. E é daí que vem aquela velha frase que vai nos dizer que texto, fora do contexto, vira pretexto para o erro. Temos então também a questão da aplicação. Então, o que é a aplicação?
A aplicação é o momento em que nós tiramos lições espirituais para mim e para o meu tempo. Ela nos ajuda nas nossas dificuldades. E, para que ela seja bem feita, é necessário que antes tenha ocorrido uma boa interpretação. A aplicação e a interpretação muitas vezes podem coincidir e ser as mesmas, mas nem sempre vai ser esse o caso. Então, quando eu estou lendo um texto, é muito importante que eu faça uma aplicação. A fazer a interpretação do texto é muito valioso, mas se eu não aplico ele em minha vida e se ele não se torna de alguma forma prático na minha vida cotidiana, ele não vai ter tanto valor assim. Vamos então usar aqui o texto de Timóteo 5:23 como um exemplo. Nesse texto, Paulo está escrevendo alguns conselhos para Timóteo, e entre eles, no versículo 23, nós podemos ler o seguinte: Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, se você ler esse texto sem o seu contexto, você pode fazer aplicações muito diversas, como, por exemplo, ensinar que nós, como cristãos, deveríamos estar misturando até hoje a água com vinho. Mas devemos lembrar que isso tem muito mais a ver com a ideia original, que era de Timóteo fazer isso por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, do que para nossos dias de hoje. Se nós formos para o contexto histórico, nós vamos perceber que colocar um pouco de vinho alcoólico na água ajudava a matar as bactérias e os micro-organismos da água, em um período em que a higiene básica e as questões de saneamento básico eram muito mais precárias do que hoje em dia. Então, Paulo vai aqui aconselhar a Timóteo a usar essa técnica para estar cuidando da água que ele está bebendo e assim ter menos problemas e enfermidades. Agora, como nós podemos aplicar esse texto para nós hoje em dia? Existem várias formas que nós podemos aplicar, mas uma delas que eu acho bem interessante é demonstrar que nós, como cristãos, não precisamos nos recorrer apenas à fé, mas podemos usar de situações seculares e de métodos seculares também para estar cuidando da nossa saúde. Paulo, ele efetuou muitos milagres durante o seu ministério. Mas quando ele vai falar com Timóteo, ele não fala apenas para Timóteo orar a Deus para que Deus cure o seu problema do estômago e as suas enfermidades. Mas ele vai ali também indicar um tratamento secular para as enfermidades de Paulo naquele momento. Assim também, aplicando para os nossos dias de hoje, quando nós temos problemas de saúde, é claro que nós devemos orar a Deus buscando a cura, mas isso não nos impede de ir ao médico, de melhorar a nossa alimentação e de fazer outras questões e outros métodos seculares para termos, então, uma boa saúde. É bem interessante que a aplicação ela sempre deve ser feita após a interpretação. Uma interpretação errada vai levar, consequentemente, a uma aplicação errada. Eu lembro, por exemplo, de um caso que aconteceu com alguém que estava estudando a Bíblia de uma forma bem interessante. Ele tinha o hábito de abrir a Bíblia de forma aleatória, ler o verso que caísse e estudar e se concentrar naquele verso apenas, naquele versículo especificamente. Até que um dia, ao fazer isso, ele se deparou com o texto de Apocalipse 13:1, que diz: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmias. E então, daquele dia em diante, ele passou a não frequentar mais a praia, e assim também impediu a sua família de frequentar a praia. Porque, segundo ele, de acordo com o texto bíblico, uma besta surgiria do mar e atacaria todos que estivessem ali. Então, a praia não era para ele um lugar de cristãos. Quando a gente lê o texto de Apocalipse 13, versículo 1 em diante, nós percebemos que ele está em um contexto profético e que todas as afirmações que aparecem ali são símbolos. Cada pessoa que aparece, cada detalhe que aparece é um símbolo que quer mostrar algo. Então, primeiro nós temos que fazer uma interpretação desses símbolos proféticos e dessa profecia, para aí então podermos fazer uma aplicação para a nossa vida prática também. E por fim, eu queria entrar com vocês em uma coisa que é mais uma curiosidade muito interessante, que é a reinterpretação. Então, se nós temos a interpretação e a aplicação, que nós como leitores devemos fazer, os profetas, por sua vez, muitas vezes faziam algo chamado de reinterpretação. Na verdade, isso aconteceu em pouquíssimos textos, geralmente textos proféticos. Textos que muitas vezes
podiam então ter ali um duplo significado. Então o que acontecia? A maioria das profecias bíblicas, principalmente do Velho Testamento, eram escritas para o seu próprio tempo. E quando o profeta escrevia essas profecias, parecia que ele estava interpretando e focado apenas no seu tempo. Mas muitas vezes o Espírito Santo, que estava por trás dessa profecia, tinha um segundo plano, uma segunda interpretação, um segundo significado para essa profecia também. E assim, um profeta posterior pegava então essa profecia que o autor original tinha colocado em um sentido e dá agora para ele um novo sentido. De forma que, se você lê apenas o texto original no seu contexto, você não tem como chegar à conclusão que esse segundo autor vai chegar. E ele só chega a essa conclusão porque, assim como o primeiro, ele foi inspirado pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo. Por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim para a gente: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Esse texto, no contexto de Oséias aqui, está falando claramente sobre o povo de Israel e sobre a saída do povo de Israel do Egito após o seu cativeiro. Aqui, Deus chama carinhosamente o povo de Israel de seu filho, como ele vai fazer também em vários outros momentos. Até mesmo, por exemplo, quando Deus manda Moisés falar com Faraó para libertar o povo, ele vai falar: deixa sair o meu primogênito, ou eu tirarei a vida do teu primogênito. Já agora, quando chegamos no livro de Mateus, Mateus vai fazer uma reinterpretação desse texto. E vamos ter ali em Mateus 2,15 o seguinte: E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então, observe que quando Mateus ele chama esse texto para a sua geração, ele dá uma reinterpretação para esse texto. Ele vai trazer ali um segundo significado de uma profecia que Oséias já tinha colocado. Talvez Oséias nem mesmo soubesse, quando fez essa profecia, que ela tinha esse duplo significado. Mas o mesmo Espírito Santo que guiou Oséias, agora guia Mateus também para poder fazer com que esse segundo significado ele seja exposto para nós. É interessante que a reinterpretação ela não é feita por nós leitores, mas ela é feita apenas pelos próprios profetas, através da vontade e do querer do Espírito Santo, e mesmo assim em situações bem únicas e pontuais. Então nós não precisamos nos preocupar em fazer reinterpretações enquanto estudamos a Bíblia, mas é muito importante nós sabermos que algumas das profecias que aparecem em outros textos bíblicos e que são citações de profecias anteriores podem sim ser uma reinterpretação. E assim, se você ler apenas o contexto original dela, você não vai ter como saber toda a profundidade que essa profecia tinha e todo o segundo significado que ela também possui. Então, por hoje é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. E se esse vídeo foi útil de alguma forma para vocês, não esqueça de compartilhar para outras pessoas. Também, qualquer dúvida, comentário, análise, deixa para a gente aqui nos comentários embaixo. E eu queria deixar para vocês uma última tarefa, que é uma tarefa de casa para praticar. Então eu separei aqui para vocês o texto de Lucas 12:15, o texto de Atos 5, o de Atos 10:15 e o texto de Josué 1:3. O texto de Atos 10:15 eu aconselho que vocês leiam pelo menos no contexto ali do versículo 11 ao 18 e o de Josué do versículo 1 ao versículo 9. E então a missão é vocês fazerem uma interpretação, tentando ali descobrir o que esse texto queria dizer para o público-alvo original, e também uma aplicação, tentando ver quais lições nós podemos tirar para a nossa vida prática hoje desse texto. Nos vemos na próxima e até mais!